Boa tarde a todos, eu agradeço a coordenação do evento, a Itaesa, a própria Petrobras, a plateia, uma boa tarde para todos. Espero que estejam aproveitando bastante o evento e estaremos hoje reunidos nesse bloco painel sobre gás natural, onde vou passar uma experiência e um tema de suprarrelevância aqui para o desenvolvimento da Baixada Santista, que é a área de gás natural, com foco no tema eficiência, ok? Pois não. Bom, eu estruturei a apresentação nos seguintes temas, onde eu, primeiramente, vou fazer um review de algumas definições que eu acho de super importância e chamar atenção com relação à contextualização de alguns temas que a gente precisa ter uma revisão nas terminologias para valorizar ainda mais a cadeia da indústria do gás natural. Falarei um pouco sobre a evolução do gás natural, ou seja, a sua fase de desenvolvimento e no estágio que nós estamos hoje. Em seguida, entraríamos nas questões dos desafios. Precisamos aí inovar, trabalhar em novas práticas, novos processos e, consequentemente, aprimorarmos a nossa indústria do petróleo e de gás, e especificamente a indústria do gás. Oportunidades são inúmeras, vou destacar aquelas principais, voltadas à área de exploração e produção, área de transporte, usos finais e também em novas tecnologias. A visão futura da rede integrada é uma visão em que vai haver um compartilhamento maior entre os atores dessa diversa cadeia, produtores, transportadores, distribuidores e alguns atores novos, como, por exemplo, os armazenadores e o regasificador. Farei uma breve conclusão e a referência bibliográfica ficará para o final. Bom, seguindo a ordem, temos, por favor, algumas definições clássicas. A indústria do petróleo e do gás natural tem alguns marcos, e temos aqui a lei do petróleo, a lei 9478, que estabelece uma definição que eu gostaria de chamar a atenção, que é ditada pela seguinte maneira, porção do petróleo, 97, ano em que houve aí a flexibilização da indústria do petróleo, novos players atuando. Mas a definição do gás natural ainda é um termo subjetivo, chama como uma porção do petróleo. E mais, em condições de reservatórios, porém, condições atmosféricas e pressão e temperatura. Pois bem, 12 anos após, nós tivemos aí um segundo marco na indústria, aí especificamente por uma lei própria, que é a Lei 11.909, onde o gás natural deixa de ser um subproduto da indústria do petróleo, passa a ser uma fonte primária de energia, assim ela é classificada. Entretanto, alguns termos que aparecem na própria legislação de 11.909 chamam as condições atmosféricas normais, extraído diretamente de reservatórios gaseíferos, composições variáveis, úmidos, gases secos e residuais. Eu chamei a atenção para dois termos aqui normais. Estamos no Brasil, precisamos valorizar o nosso sistema internacional. As condições normais não são aplicáveis no Brasil, nós trabalhamos com as condições brasileiras, as condições normais são condições no mercado europeu, e isso é muito importante. Um segundo ponto que eu chamo muita atenção é que o gás é uma fonte primária de energia e precisa de valor, e a palavra residual ela não caracteriza um valor, eu vou chamar a atenção isso ao longo da apresentação. Então, muito temos que fazer com relação à parte de terminologia, e eu espero que a comunidade científica, acadêmica, aprimore as terminologias, a gente consiga aprimorar e dar um valor mais agregado à indústria do gás. Por favor. O segundo ponto, também com relação à questão conceitual, chama muita atenção com relação a isso, que nós só temos dois tipos de gás natural. Ou ele é produzido, ou seja, ele é oriundo da área de produção, da área de exploração e produção, nas suas bacias sedimentares, offshore, está aqui representado, e temos um outro gás, que é o gás processado. Então, olhando na figurinha que eu apresento aqui, todo o estado gasoso ele é caracterizado a partir de pressão e temperatura. Se eu tenho a área de produção, ou seja, reservatório de petróleo ou de gás, o gás ele é produzido. A palavra produzido caracteriza a origem de onde ele está saindo. E, a partir de um processo que a gente chama de processamento primário, que é um condicionamento, ele passa a adquirir características de um gás mais rico em hidrocarbonetos, ou seja, com mais características de hidrocarbonetos e menos de frações não hidrocarbonetos, e o gás que nós visualizamos, que nós transportamos, que nós consumimos nas nossas residências, na nossa indústria, ele é chamado gás processado. Então, de produzido para processado, há um conjunto de operações, mas o termo que não pode deixar de faltar é a palavra produção.
produção e a palavra processamento, né, que às vezes acaba confundindo, o termo ele não é complementar e acaba levando a múltiplos entendimentos errôneos, né. E aí entramos, né, no último conceito, né, que a gente faz aqui uma contextualização, que é a respeito da palavra consumo, né, questão voltada ao gerenciamento do consumo de energia. Gás natural, né, assim definido pela Lei 11.909, nós temos aqui o volume consumido exclusivamente dos processos de produção, coleta, transferência. Aqui está na Lei do Gás, 11.909. 2 comentários eu tenho a fazer. O gás natural ele é diferente de demais fontes, como petróleo, carvão, como a própria biomassa. O consumo do gás natural ele tem 2 características. A característica a gente chama de energético, para a produção de energia. A indústria do petróleo é uma indústria produtora, mas altamente consumidora de energia. E o gás natural ela vem fazendo a grande parte do fornecimento de energia. Então, os processos energéticos eles transformam hidrocarbonetos em produtos de combustão. No caso aqui, CO2 e água, representado aqui uma turbomáquina, né, um turbogerador, que é a fonte geradora de energia, que é altamente demandante em instalações de produção. Entretanto, tem outras parcelas que são processos para tratamento de outros produtos, como, por exemplo, a água produzida, que vem junto com o petróleo, como, por exemplo, a água que é injetada nos reservatórios. Todos esses processos em que se fazem uso não energético, a palavra consumo, ela deixa de ser caracterizada pela deterioração, ou seja, consumo de gás natural, nesse caso, ele só vai ser se houver uma deterioração no gás, ou seja, na saída dele. Se houver uma deteriorização desse gás, ele passará a ser resíduo, o que não acontece normalmente. Então, eu diria que nos processos energéticos, você degrada o produto até o seu último estágio de composição. E no caso dos processos não energéticos, esses sim, né, são processos que não degradam. Então a palavra resíduo ela não se aplica, porque a sua composição ela ainda tem energia suficiente para ser recuperada. E é um grande potencial de recuperação através. Só que o conceito ele acaba não dando incentivo à palavra dos usos não energéticos do gás. Bom, a evolução do gás natural, né, desde os seus primórdios, né, ou seja, a indústria do petróleo desenvolveu o petróleo antes mesmo da criação da Petrobras, na década de 30, no governo Vargas, né? Os nossos reservatórios, eles têm vocação para a produção de petróleo. Podem notar aqui nesse gráfico mais no lado direito, onde 86%, né, dos hidrocarbonetos encontrados nas nossas bacias é petróleo. 16% gás natural. Os maiores países produtores do mundo possuem uma equivalência, 50% de petróleo, 50% de gás natural. A vocação das nossas bacias é para petróleo. O nosso gás é um gás associado, ou seja, o que significa gás associado? É o gás que ele é produzido junto ao reservatório de óleo. Então, você produz de forma conjunta gás e óleo. Temos também reservatórios de gás não associado, mas eles são minoria. A evolução da produção do gás natural segue a evolução da infraestrutura. A indústria do gás natural é uma indústria de rede, é uma indústria de capital intensivo, que depende de investimentos, fortes investimentos, e a grande evolução coincide com a malha dutoviária, no caso os gasodutos, principalmente aí o Bolívia Brasil, no final da década de 90, que deu um grande impulso, um grande salto para a evolução do gás natural. Aqui estão, logo abaixo, as nossas reservas, né, até o ano de 2000, ano base 2009, né, 2010, perdão, 417 bilhões de metros cúbicos, onde o Rio de Janeiro, né, ainda detém a maior fatia desse gás, né. Produção nossa, 56 milhões, em números atuais, 17% referente a gás, ok? Bom, a evolução do gás natural, ela segue estágios, né. Nós estamos num estágio ainda de transição, um estágio de construção da nossa cadeia e também de aprimoramento, desde o início, né, da sua evolução, onde o desenvolvimento das reservas exploratórias da bacia de Campos, desenvolvimento, né, das grandes plataformas e a instalação principalmente da infraestrutura, que estamos comemorando, inclusive, né, desde o ano passado, a construção da grande marco na indústria do transporte, foi o gasoduto Gazene, que interliga a nossa malha sul-sudeste com a malha norte-nordeste. E agora, né, já com a infraestrutura montada, vamos trabalhar em cima da eficiência, ou seja, da diversificação, da diferenciação das tecnologias do gás natural para ganhar mercado e conseguir ter um maior aproveitamento e uma maior competição. Então, estamos, nesse momento, já trabalhando em cima da competição e eficiência. Eu vou procurar falar com mais detalhes sobre essa questão da eficiência.
do gás natural, ok? Bom, aqui uma projeção, né, do Ministério das Minas e Energia. O gás natural hoje, né, representa 10% da matriz energética e prevê-se, né, que até 2020 ele passe para 14%. Hoje, né, temos o grande vetor do crescimento aí na matriz energética são os biocombustíveis, né, produtos derivados da cana, produtos da biomassa. Esse sim tem tido crescimento vertiginoso. Mas ainda assim o gás natural ele vem fazendo um papel relevante, inclusive no processo de transformação ou de passagem de uma indústria fóssil para uma indústria renovável. As tecnologias hoje no mundo que estão sendo trabalhadas utilizam gás natural nesse processo de transformação. Bom, aqui é para mostrar que essa tendência do uso do gás natural para a migração para uma fonte renovável ela é de fato verdadeira. Projeção do Departamento Americano, feita através das principais fontes primárias de energia, mostra que o gás natural, em meados de 2015, ultrapassará o carvão, principalmente em função das restrições ambientais e também fortemente voltado à qualidade dos produtos derivados. Hoje nós temos uma tendência no mundo da descarbonização, reduzir teor de carbono para reduzir as emissões e fortemente uma motivação para o aumento da eficiência energética, redução de consumo, redução de rejeitos e aumento da produtividade. Então o gás natural no mundo vai tender a crescimento vertiginoso e hoje, né, nós temos aí com orgulho, né, o prazer de estar trabalhando, desenvolvendo tecnologias na área de gás natural. Bom, aqui mostra, né, que o desenvolvimento da indústria do gás natural na década de 80, no início da década de 80, era 1% na sua matriz energética, agora em 2011 já estamos com 10%. Esse crescimento vertiginoso, ele se faz através de competição. Nós temos que lembrar sempre a hidroeletricidade, o gás natural atua no mercado termoelétrico como complementar à energia hidrelétrica. Temos os derivados do petróleo, que também competem, o caso do GLP na residência, também é o caso da energia elétrica na indústria. Tudo é feito através de competição e nós temos a bioenergia, que no caso hoje, né, os resíduos da agricultura, utilizado aí na geração de energia, biomassa e demais fontes, também etanol, para a geração de energia que competem com o gás natural. Então, o gás natural, hoje no mercado, né, nós temos que trabalhar em cima da eficiência e do seu grande poder diferenciado e também da questão do aprimoramento das tecnologias. Bom, aqui entrando na Baixada Santista, nós temos aí o grande desenvolvimento, né, da Baixada Santista. Ontem, né, a apresentação do Marcurso, né, mostrou aí os números, né, com relação a essa evolução. Até 2017 teremos 17 unidades exploratórias, né, de produção, hoje já são 7. 6 milhões de metros cúbicos de gás já escoam, né, para a unidade de Monteiro Lobato, Caraguatatuba. Temos já 600 quilômetros, né, de gasodutos, né, interligando Mexilhão, a plataforma de Lula e também a Campos de Lagosta, até chegada ao Gastal, que é o gasoduto que liga Caraguatatuba a Taubaté. E todo esse complexo está em franco desenvolvimento e também com orgulho que até 2017, né, chegaremos a 1 milhão de barris de petróleo aqui na Baixada Santista, com amplo desenvolvimento dos campos aqui da área do pré-sal. Isso é bastante desafiador, né, uma vez que, historicamente, mais de 25 anos levou-se, né, para chegar ao primeiro 1 milhão de barril. E nessa oportunidade, né, estaremos desenvolvendo novas tecnologias onde o gás natural, com destaque, né, ao contrário do que acontece na Bacia de Campos, a Baixada Santista possui unidades a 300 quilômetros da costa, a média da Bacia de Campos são 200 quilômetros, e além disso, a produção de gás ela vai ser mais intensiva, tá? Coisa de 3 vezes mais em relação à produção de gás aí da Bacia de Campos. Bom, aqui mostra, né, aí o foco na eficiência. Por que precisamos ser eficientes? Por que precisamos gerenciar consumo de energia? É só olhar para o gráfico, olhar para o histórico, né? Vocês notem que de 2000 a 2010 tivemos um crescimento na produção de gás de 73%. Saímos de 36 milhões e fomos para 62 milhões, né, metros cúbicos por dia de gás, produção no Brasil. Porém, o consumo de energia cresceu bem mais,
105%. E por que isso acontece, né? Vamos ver em detalhes, né? O aumento da produção, ela se faz através de uso de energia para a compressão do gás, para a reinjeção de gás e principalmente devido a algumas características que eu vou mostrar logo em seguida. Então, o consumo de energia, ela é fundamental para o sucesso, a eficiência produtiva. Se nós olharmos aqui a bacia sedimentar brasileira, né? Dando destaque aqui à bacia de Campos e a bacia da Potiguar, nós notamos, né, duas características importantes. Na bacia de Campos, para cada barril ou metro cúbico de óleo, se produz 2 de água. Os campos já são maduros, eles já estão sendo desenvolvidos já há mais de 25 anos. Na bacia do Potiguar, para cada metro cúbico de óleo, você produz 14 de água. Então, a água produzida, ela faz parte integrante do sistema de produção. E esse aumento do consumo energético é exatamente, né, para você processar, transferir, movimentar a água produzida e também o gás, uma vez que a tendência é utilizar cada vez mais o gás natural, haja vista alta profundidade, baixa temperatura e as características do óleo, que na bacia de Campos é um óleo mais pesado. Bacia de Santos vai ser um óleo mais leve, como foi apresentado aqui pelo gerente Mancuso. E é importante lembrar, não é, que o consumo de energia precisa de um gerenciamento e precisa ter uma visão de cadeia e também de ciclo de vida. Aqui mostra, tá, uma interrelação, eu gosto desse gráfico para mostrar que o gerenciamento de água, ela não pode ser diferenciado do gerenciamento de energia. Aqui eu chamo pegada hídrica versus pegada energética. Para você produzir, tratar, movimentar água, você gasta energia. E para você produzir energia, você consome água. Alguns exemplos aqui são interessantes, né? Nós estamos aqui com a indústria eólica, onde tem 0 consumo de água para cada gigajoule. Estamos no Brasil, a gente desenvolve... Aliás, quero fazer aqui um parêntese, né? A gente acaba utilizando muito 1 milhão de BTU como unidade de referência para a energia. Vamos deixar de lado 1 milhão de BTU, vamos usar a gigajoule, que é a mesma coisa, estamos no sistema internacional no Brasil, valorizemos a nossa base de unidades. Então, para cada 0,1 metros cúbicos de água consumida, eu tenho 1 gigajoule de energia. Então, reparem que a biomassa é o mais intensivo, ou seja, o mundo caminha para a indústria renovável. Porém, existe uma preocupação com relação ao uso intensivo de água. Biomassa é o que mais consome água. No caso da pegada energética, desde a captação, no caso do ciclo de água, isso aqui veio da fonte lá dos Estados Unidos, onde da captação, tratamento, distribuição, coleta, há um consumo diferenciado de energia. Gasta-se energia para tratar, movimentar, escoar e distribuir água, né? Então, a taxa aqui de 0,62 a 10 kWh para cada metro cúbico. Então, o gerenciamento integrado de água e energia sempre é uma boa prática e precisa ser vista na indústria do petróleo. E digo que isso é um grande desafio, principalmente para campos maduros, onde você já tem o desenvolvimento intenso da água produzida. Bom, falando de desafios, temos alguns aspectos a serem salientados. Atendimento à demanda energética, que é sempre crescente em função do aumento intensivo da água e também da produção de gás. Aumento também em novas tecnologias para reinjeção de gás, seja sob forma de hidrocarboneto ou de CO2. Aumento da produção de óleo em cenários de incertezas, desenvolvimento de novas tecnologias, gerenciamento de rejeitos que são resíduos, mas que podem e devem ser insumos de produção, que vão minimizar o consumo energético. E a manutenção da eficiência operacional, uma vez que tem que se trabalhar no ciclo de vida. Aliás, a indústria do petróleo e gás natural é uma corrida de regularidade, não é corrida de velocidade. Você tem que ganhar ao longo de 25 e mais até, conforme forem aprimorando o conhecimento da área dos reservatórios. E qual é a motivação? Por que a gente precisa trabalhar com eficiência? Por que a gente tem que dar foco na questão da eficiência, se já existem outros insumos, outros processos? Eu vou mostrar alguns itens que são importantes. Primeiramente, o Plano Nacional da Mudança Climática, né? O governo, né, solidário, ele tem parte, ele participa, né, Confederação Nacional das Mudanças Climáticas, ele tem compromisso, né, do governo federal com a questão do fomento às práticas de eficiência energética e declarou, até 2020, se fará, né, reduções aí, de consumo de energia com foco na questão da eficiência, né, melhores práticas, aprimoramento dos processos produtivos, né, e até o final dessa década, né, tem grandes desafios, inclusive o Plano Nacional de Mudança Climática está sendo regulamentado para todos os setores da nossa economia. Plano estratégico da Petrobras, né, os números já foram colocados aí pelo Mancuso, né, investimento aí forte, né, de mais de 100 bilhões de dólares na área de exploração e produção,
participação em campos aí importante na área do pré-sal, mas também importante, né, liderança, né, na questão da eficiência energética, né, aprimoramento dos processos e maior competitividade para os nossos produtos. O Plano Nacional de Eficiência Energética é o PNEF 2030, também do Ministério das Minas e Energia, declaração de até 2030, redução de 10%, 106 terawatt-hora, equivalente à geração de Itaipu. Então, se chegarmos a 2030 com essa meta, teremos uma redução de 30 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Trabalho forte aí do Comitê Interministerial do Ministério das Minas e Energia e fortemente dos fóruns de mudanças climáticas estaduais. O Estado de São Paulo participa, inclusive tem metas de reduções aqui para o Estado de São Paulo. Certificação ISO 50001 é importantíssimo, ela é integrada à ISO 9000, à ISO 14000. O sistema de gestão de energia já foi apresentado aqui no Estado de São Paulo. Tive presente no mês de julho no Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, foi feito o lançamento, e é um sistema de gestão de energia que vai fazer o uso em todo o ciclo de vida do empreendimento. E é muito interessante, né, como liderança, como referência internacional, ter um certificado ISO 50001. E a melhoria da qualidade dos derivados do petróleo, né? Já estamos aí com a gasolina, com redução significativa no teor de enxofre, voltado aí para 2014, reduzir de enxofre de 1.000 ppm até 50 ppm, e no diesel, né, de forma escalonada, hoje, né, de 500 ppm, chegaremos até 2019 com valor de 10 ppm, né? Essa evolução, ela é fruto, né, de toda uma demanda da sociedade e melhoria contínua dos produtos produzidos aí pela área do refino. Bom, e dando seguimento à eficiência energética na área de geração, ela é importante porque existe uma degradação do consumo de energia. Ou seja, energia química contida no gás natural, e assim como acontece em outras fontes, até a transformação em energia útil, aquela que realiza trabalho, que traz iluminação para o ambiente, que traz refrigeração para a climatização e até para a força motriz, ela passa por um processo de transformação onde a grande parte dessa energia, 35%, ela é literalmente destruída. Energia química de 25% a 35%, portanto, um potencial de 65% que não realiza trabalho, porém, num ciclo, né, termodinâmico, por exemplo, numa máquina térmica, né, ciclo simples e também ciclo combinado, né, 35% a 40% de eficiência. Isso também depende muito da performance da máquina, ok? E há um grande potencial para a conservação de energia. Aqui mostra a relação entre por que gerenciar o consumo de energia. Porque eu preciso atender a minha demanda elétrica, é claro, a produção de água cresce intensamente, a necessidade de reinjeção de gás e movimentação cada vez mais distante, as zonas de reserva para a zona de produção, eu preciso ser eficiente. E aqui mostra uma forma de apresentar, sempre sendo eficiente, para eu gerar 1 kWh, só preciso de 3,6 megajoule. Se eu for 50% eficiente, eu só vou precisar, gastaria para 1 kWh, eu teria gasto muito mais, 7,2. E num ciclo mais simples, ou seja, menos eficiente, eu vou gastar muito mais energia para gerar o mesmo quilowatt-hora. Então, a necessidade da busca da eficiência é o gerenciamento, preservação de um recurso escasso. E, com isso, consequentemente, você aumenta a eficiência operacional, reduz emissões, tá? É a principal prática, né, de eficiência operacional, é trabalhar em cima da eficiência do ciclo termodinâmico. Quais são as oportunidades? Temos diversas oportunidades. Eficiência produtiva, a análise de confiabilidade de projeto, revitalização de campos, evolução dos rejeitos a insumos, novas tecnologias, otimização de instalações de produção, armazenamento e estocagem, otimização das unidades de processamento, que transforma o gás produzido em gás processado, e, finalmente, na integração energética. Vou mostrar alguns pontos importantes sobre essas maravilhosas oportunidades que nós precisamos intensificar no Brasil, assim como na academia, também em pesquisa e desenvolvimento. Eficiência produtiva, nós temos aqui as instalações de produção. Qual é o foco? O foco é ser eficiente. Eficiente ao longo de 20 anos, no mínimo, e garantir que os parâmetros da produção, ou seja, os requisitos de projeto, sejam atrelados aos resultados, né? Todo mundo quer resultado, e os resultados são conseguidos através do gerenciamento das produções. Então, nós temos aqui que considerar sempre o ciclo de vida, a falha dos equipamentos, né, e períodos de parada. Equipamentos podem
paradas forçadas, por falhas e também por situações contingenciais, né? Então, precisamos estar sempre monitorando, né, a eficiência produtiva. Na fase de projeto, é importante que duas coisas são certas. A primeira é incerteza. Processos, projetos sempre possuem incerteza. A incerteza ela é decrescente ao longo do tempo. É claro que as maiores oportunidades estão nos estudos preliminares, mas os projetos ao longo do seu ciclo de vida, entre o estudo conceitual, projeto básico e detalhamento, eles vão reduzindo a incerteza. Só que a chance de você fazer mudanças aqui são muito menores do que a fase. Portanto, é fundamental ter o conceito bem entendido e as boas práticas aprimoradas e aplicadas na fase embrionária dos projetos. E aqui é uma ferramenta muito interessante para que o projeto se identifique com a prática. Boa parte das anomalias, dos desvios, acontece em função de conflitos entre projeto e prática. Essa ferramenta, análise de confiabilidade, ela é capaz de prever o que vai acontecer na prática. E através de estratégias, né, conhecimento de performance, taxa de falha de equipamentos, vamos fazer uma modelagem, né? E nessa modelagem vamos chegar à confiabilidade do meu sistema, para saber se exatamente ele vai dar o resultado em termos de produção de óleo, produção de gás, aproveitamento de gás, qualidade dos seus produtos. E aqui eu tenho algumas caixinhas muito interessantes. Disponibilidade, sabendo a curva de produção, o histórico dos equipamentos, qual vai ser a performance, o desempenho desses equipamentos. Para quê? Para que eu garanta a produtividade. Vou fazer o uso da mantenibilidade, ou seja, no menor tempo o equipamento vai ficar fora de operação, porque eu conheço o meu histórico, e vou prever situações contingencial onde eu preciso fazer paradas, né? E a operação vai utilizar as boas práticas para garantir os resultados estabelecidos pelo projeto. Tudo isso para garantir a eficiência operacional e a maximização do aproveitamento de gás. Aqui é uma pequena apresentação para dizer a vocês o seguinte: a vida não acaba aos 30, né? Uma plataforma é produzida para produzir óleo, gás, movimentar e tratar esses produtos, gerar também produtos, água, como eu já comentei a mencionar, só que a produção aumenta a água ao longo do ciclo de vida. Então, precisa fazer uma revitalização. A vida não acaba aos 30. Quando a produção de água excede a capacidade da planta, procura-se, né, perfurar em novas zonas, trabalhar em cima da eficiência de equipamentos e, consequentemente, aumentar a geração de energia, porque a água é altamente demandante em energia. E isso aumenta o fator de recuperação. Vamos produzir mais petróleo com maior fator de recuperação, aumentando o potencial de reservas e eficiência operacional. Então, a revitalização é um ótimo cenário para a integração energética e para aumento da eficiência e recuperação dos nossos campos. Aqui mostra, né, uma tendência que vai se fortificar daqui para frente, né? É a evolução dos rejeitos a insumo. A água produzida ainda é vista como um resíduo, mas ela pode ser reinjetada, e assim é feita no campos terrestres, marítimos pouco. Mas a água a ser reinjetada acaba virando insumo, e isso passa a ser valor, passa a adquirir valor. Dióxido de carbono, principalmente unidades que vão produzir CO2, podem ser reinjetados, também passarão a ser insumos e, naturalmente, vão agregar valor ao processo produtivo. Hoje, para cada barril de petróleo que se produz em plataformas marítimas, você reinjeta 30% a mais, 1,3 barris de água. Então, o uso intensivo da água para manter a pressão dos reservatórios e manter o fator de recuperação daquele campo. E os rejeitos virando combustível, asfaltenos, né, hidrocarbonetos, que também podem ser utilizados como combustível. O desafio aqui é a caracterização, tecnologia de tratamento e novas especificações. Algumas tecnologias, né, que eu vou passar mais à frente, né, gás natural dissolvido, GTL, gás de carvão, biogás e gás de hidrato, são tecnologias novas, né, que estão entrando na nossa sociedade, estão entrando no nosso mercado. GNC e GNL já é uma parte realizada e já é uma fase de maturação já bastante desenvolvida. Vou falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias. O gás natural dissolvido é uma tecnologia que foi apresentada, inclusive, em seminário no ANGES, em 2004, está em fase ainda de pesquisa, aprimoramento, mas é interessante notar que o armazenamento de gás não se dá mais somente a 200 atmosferas. Você pode reduzir pressão, aumentar o fator de segurança e utilizando carvão. O carvão tem afinidade com o gás natural. A consequência disso é redução de custo. Você pode fazer cilindro de gás, vaso com menor espessura, menor custo, trabalhando em cima, né, da relação custo-benefício com menor peso, maior densidade energética e pode-se até mesmo, né, tirar proveito do abastecimento, né, compressores com 2 estágios para fazer a alimentação de um cilindro com gás natural adsorvido.
enquanto que o gás natural comprimido convencional precisa de 4 estágios de compressão, para levar a pressão até 200 bar. Então, é uma tecnologia que pode ser aprimorada, levar para a modal ferroviário e por aí vai. Aqui o gás de hidrato, né? O gás de hidrato, que é um problema na área de operação, mas passa a ser uma solução. 50% do carbono encontrado na natureza está sob a forma de hidrato, apesar de estar em áreas remotas, áreas sensíveis. E aqui, né, o composto cristalino, ele pode ser utilizado para monetizar reservas e, naturalmente, né, ser transportado por navios. Né, países como o Japão e a Ásia, né, estão estudando bastante a forma de utilização, porque não possuem, né, reservas aí, de petróleo nem de gás, mas proximidade com a área de hidrato, que é um grande potencial exploratório, mas que está em fase de desenvolvimento ainda. Bom, algumas características das tecnologias, GNL e GNC, gás natural dissolvido e gás de hidrato, né? Aqui é a questão toda da transformação física, né? Toda transformação física pode levar a relações entre o volume de gás armazenado em reservatório e o volume de gás disponibilizado nas condições ambientais. Quanto maior a relação, maior o benefício da tecnologia. O GNL é 600, né? GNC 200, gás natural dissolvido 170 e gás de hidrato 150, ou seja, né, entre a sua forma armazenada sob pressão ou por baixa temperatura, ao ser disponibilizado para o ambiente, você tem um acréscimo em volume equivalente a esses valores. Bom, biogás, que também é utilizado na nossa sociedade. Aqui existe um conceito, uma confusão se é gás natural ou biocombustível. O gás natural é classificado pelo órgão regulador como biocombustível. Ele é um combustível gerado por biomassa renovável. E por que ele não é classificado como gás natural? Porque ele não vem de reservatório geológico, produtor de petróleo. É definido pela Agência Nacional de Petróleo. O metano participa com a maior parte da produção, mas tem CO2 e tem H2S. Mas é utilizado em geração de energia, o aterro Bandeirante, o Estado de São Paulo utiliza a produção de energia através de gás de aterro, o biogás. Também pode ser utilizado como secagem de lodo e calor de processo. Aqui uma nova tecnologia que está sendo muito discutida, principalmente por vantagens ambientais, onde se tem interesse em fazer a monetização das reservas, utilizado, por exemplo, no Oriente Médio, lá na planta do Catar, né, onde você tem ampla disponibilidade de gás e com custo baixo de produção. Exigências ambientais são fortes, você consegue aumentar a produção de diesel, que a gente chama de derivados leves, assim como a nafta, em mais de 60%. E mais, ainda produz óleo lubrificante. Então, é um processo de conversão química do gás, onde você gera monóxido de carbono e hidrogênio, faz um reagrupamento de moléculas de carbono e você faz a destilação, que a gente chama aqui de uma separação física, para produzir hidrocarbonetos, como a gente encontra no refino, porém com menor índice de carbono e, consequentemente, menores índices de emissões. Para cada 270 metros cúbicos de gás, você produz um barril de produtos. O custo de investimento é mais alto. Aqui aparecem algumas tecnologias não convencionais, né, que estão sendo exploradas agora, nesse momento, na Bacia de São Francisco. Já são casos de sucesso nos Estados Unidos, lá no Texas. Os Estados Unidos já produzem 46% da sua produção de gás através de fontes não convencionais. E a fonte não convencional é o gás de difícil acesso, aquele que depende de tecnologia para ser explorado e comercializado. Temos aqui as areias impermeáveis, o shale gas, que é o gás de folhelo, e temos também o CBM, que é o gás de carvão, né? O que era um problema passou a ser uma solução. Bom, aqui é um trabalho de otimização energética, através do uso, eu já comentei isso anteriormente, que o avanço da produção de água, ele é acompanhado pelo declínio da produção de petróleo, e o gerenciamento da energia, ele é essencial. Aqui o armazenamento geológico, né, que é um ator importante, a Lei 11.909 da ANP deu destaque, né, para a questão do armazenamento, e nós podemos utilizar essa tecnologia como regulador oferta-demanda. Considero o armazenamento a melhor tecnologia para controlar oferta e demanda, que sempre estão em conflito aqui no Brasil, em função da disparidade entre produção e demanda. Aqui nós temos a otimização das UPGNs, né, um trabalho que está sendo feito na área de processamento para reduzir demanda energética, aumentar a produção de GLP e também a produção de condensado, que é utilizado na produção do petróleo, juntamente com o petróleo. Então, temos casos na Bahia, de Guamaré, produção de GLP otimizado com redução de gastos energéticos,
em 16 unidades da Petrobras. Aqui vou mostrar um caso de sucesso de uma parceria junto com a Termoelétrica, Termoaçu, lá no Rio Grande do Norte, através da geração de calor, energia térmica, gerada pela Termoaçu, utilizada em campos como fator de recuperação de petróleo. Então, a Termoelétrica pode ser uma ótima parceira de campo de produção através da transferência de óleo e de energia térmica para ser utilizado na revitalização de campos. Visão futura, né, para consolidar tudo que eu acabei de falar, né, uma visão que a gente espera que aconteça nos próximos anos, né? Onde nós temos a área de exploração, a área de transporte e a área de usos finais, indo para o futuro, onde o gás não convencional vai fazer parte dessa matriz, o biogás também, mas alguns atores que não são hidrocarbonetos, como, por exemplo, vapor d'água, CO2, nitrogênio, água produzida. O polo industrial pode consumir produto gerado pela área de produção e recebimento de energia elétrica e energia térmica em áreas de produção que são altamente consumíveis em energia. Como eu falei, gerenciamento de água e energia tem que andar de mão dadas, né? Porque é um gerenciamento integrado e o compartilhamento de recursos, não apenas de hidrocarbonetos, mas também como insumos, rejeitos e outros componentes precisam ser compartilhados de uma forma integrada. Conclusões finais. Destaco a revisão de conceitos de terminologia, através aí da revisão da terminologia da ANP, né, da Lei 11.909, priorização de tecnologia de maior eficiência, novas especificações e aprimoramento dos processos produtivos, maior fomento às práticas de armazenamento, como eu falei, a melhor forma de regular a oferta e demanda é na estocagem. Estocagem não apenas com reservatório de petróleo, pode estocar em aquíferos subterrâneos e até mesmo reservatórios artificiais, que não sejam produtores de hidrocarboneto. Gerenciamento integrado da água e rejeitos é fundamental para o sucesso do gás e do petróleo no Brasil. Quero agradecer a todos, né, pela presença e finalizo aí com a referência, né, por favor, que eu sou autor de um livro, uma obra, né, construída em 3 anos, né, juntamente com esses 2 autores, Célio Eduardo e o Valmir Gomes, um livro, né, produzido aí pela editora Blucher, que fala tudo que eu comentei aqui no curso, na palestra, e mostra grandes desafios aí para o Brasil. Tá ok? Quero agradecer. Obrigado aí pela atenção.